início a constelação familiar. Ninguém melhor do que ele para falar sobre, mas eu só lhe digo uma coisa, já fiz várias com ele, comecei o meu curso com ele em Brasília, só que o curso de formação em constelação familiar. Só que a pandemia, depois de três aulas, a pandemia resolveu parar tudo, até hoje, né? Mas ele dá curso no Brasil, no exterior, enfim. Ele formado pelo próprio Bert Helling, né? Ele vem da fonte, tem um trabalho belíssimo no Brasil e no exterior. Convido o Luciano, eu fui constelada e fui, assim, muita coisa, isso quando eu constelo, eu constelo a família toda, a raiz toda, assim, e muita coisa, Luciano, mudou na minha vida e da minha família por tabela. É meu testemunho para o seu magnífico trabalho. Então, todos deveriam constelar. Luciano, a palavra é sua. Sem microfone. Dá para ouvir aqui? Ela tinha falado do... Pensei que era... Ah, tá. Mas dá para ouvir, dá para ouvir. Dá para ouvir, não dá? Dá para praticar? Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Fica aqui um pouquinho. A gente transmitir isso de uma forma muito genuína e autêntica. Então, minha gratidão a cada um de vocês, a esse movimento chamado FENAT, e a esse movimento chamado Terapia do Contínuo, enquanto não tem, de alguma forma, transformado a vida do planeta, de pessoas. E como todos nós agora estamos a serviço de algo maior, né? Gratidão pela cadeira também, pelo trabalho que fez agora de manhã. Acordando no canto. Muito legal. E vamos fazer um bate-bola, tá? Ping-pong, para que a gente possa aprender juntos e gerar um nível de propósito maior, né? Para que a gente possa aprender a desenvolver uma postura adulta diante de conflitos, por exemplo. Isso é essencial para que a gente possa ter um nível mais consciente das nossas escolhas na vida. Então, de antemão, a minha gratidão a cada um de vocês, ao seu sistema familiar, à sua vida, ao seu propósito, aquilo que você propõe para o planeta, para você mesmo. E vamos juntos trilhar uma jornada agora rápida, onde a gente vai abordar um pouco sobre histórias da vida real. A constelação familiar fala de histórias da vida real. A constelação familiar é um campo fofoqueiro. Ele fofoca a vida da gente, né? Ele fala sobre aspectos que a gente não consegue enxergar muitas vezes, mas que a gente sente que, de alguma forma, isso estabelece um princípio único de que aquilo também faz parte da forma como eu me vejo, como eu me relaciono. A constelação familiar conta histórias que vêm de uma grande história. Então, repete comigo, bota o pé no chão, respira profundamente, isso, e repete comigo, que história? Eu conto da minha história. Lugar de terapeuta. Que história? Eu quero contar. O protagonista da minha história. A primeira parte tem a ver com uma postura infantil. Que história que eu conto da minha história? É uma postura infantil muitas vezes. A gente pega a nossa história de criança, coloca na frente e vai se relacionar. Quantos de nós estabelecemos movimentos de sentir, pensar, falar, comunicar, agir dentro de uma perspectiva infantil? Somos adultos que não sabemos lidar com situações de gente grande. Concorda comigo? Adultos que não sabemos lidar com dinheiro, sexualidade, relacionamento afetivo, trabalho, não sabemos. Por quê? Porque tem uma história contando através de cada um de nós, estabelecendo um impulso que diz, repete comigo, por vocês, e apenas por vocês, eu deixo de viver, o meu propósito. Quantos de nós estamos aqui agora? Isso eu falo.
esse movimento ele é incrível, porque ele conta a minha história, a sua história. E de repente eu estou aqui, vou me relacionar com o meu amigo, né? O Roberto, e esse campo de interação ele é único, porque ele está acontecendo aqui e agora. O spin dele né? Se conecta com o meu spin e vai gerar uma reação. Essa reação se chama, nesse momento, relacionamento. E esse relacionamento quer dizer muito mais do que aquilo que eu possa descrever do Roberto. Então, geralmente, a gente tem uma perspectiva de falar sobre aspectos mais pontuais. Ah, o Roberto é branco, cabelo liso, está ficando meio carequinha aqui, né? Vai fazer implante. E esse movimento é uma descrição muito mais superficial do Roberto. Porque essa é a natureza humana. A gente tem uma tendência a descrever o fenômeno que acontece na relação, em detrimento de descrever o fenômeno que acontece internamente. Já pensaram nisso? É fácil descrever o outro. É fácil apontar o dedo para o outro. O difícil é perceber como eu me sinto diante desse encontro. Faz sentido isso para vocês? E o quanto esse movimento vai gerar um princípio de aprendizado mesmo que eu não tenha consciência. Isso se chama fenomenologia da percepção. Martin Buber, o Helling bebeu muito da fonte do Buber, um filósofo alemão, que fala sobre a relação eu e tu e isso. Como é que funciona esse movimento aqui, né? Eu estou aqui diante do Roberto, olho para o Roberto, descrevo o Roberto dentro de uma camada mais ponta do iceberg. Mas como que será que eu sinto verdadeiramente quando eu interajo com o Roberto? Aqui, vou conectar com o Roberto. Meu corpo tende a ser eletricidade, campo magnético, né? Nós somos seres bioeletromagnéticos. E meu corpo tem uma tendência a fazer esse movimento aqui, ó. Eu sou da energia. O que será que faz com que o meu corpo biológico, a partir de um magnetismo, gere um curto-circuito elétrico na perspectiva desse encontro? Aí eu vou dizer para o Roberto, cara, você é muito chato. Você é insuportável. Eu nem conheço ele, né? E vou começar a descrever a partir de um movimento que acontece no meu corpo, baseado no meu mapa, baseado no meu centro de experiência, baseado na minha história, eu vou gerar um nível de repelir, isso aqui é magnetismo, o sistema do Roberto, mesmo que eu não conheça o Roberto. Só que tem um detalhe, o que o Roberto verdadeiramente está representando para mim? Dentro do meu nível de inconsciente. O meu subconsciente vai fazer uma leitura louca. Ele vai dizer, por exemplo, que o Roberto espelha uma parte da minha própria história. Que o Roberto está a serviço do meu sistema. Porque é difícil para mim olhar, por exemplo, para o meu pai. E o Roberto vai... Só uma pergunta, para o seu o quê? Pai! Então, quando eu faço esse movimento de desidentificar o Roberto daquilo que é a minha história, a partir da história do Roberto, eu entro em contato com o que é essencial. Aqui começa o processo de cura. Aqui começa o princípio da realização de eu poder olhar internamente e diretamente para o que é a minha própria história. Ele está a serviço do meu sistema. E através da história do Roberto e da minha história, eu entro em contato com a minha própria história. A constelação fala disso.
da possibilidade de a gente olhar para o que é essencial. A palavra constelação familiar foi traduzida do alemão para o inglês de forma errada. Family Aufstellung, esse palavrão significa postura sistêmica. Qual é o meu lugar? Constelação familiar fala de qual é o lugar. E geralmente estamos fora do nosso lugar. E vamos olhar isso através das relações externas. Sejam sintomas, sejam doenças, sejam trabalho, seja relacionamento, seja qualquer coisa que manifeste a conexão com a minha própria história. Papai. Até que eu possa olhar para esse cara e me sentir um com ele, dentro dessa história, e reconhecer que essas histórias não começaram aqui, e que começaram muito além desse sistema daqui. E que ele foi a porta para que eu pudesse nascer, viver e realizar o meu propósito. Mas quantos de nós estabelecemos o movimento de olhar para ele e dizer assim: você foi um merda. E cada vez que eu gero um movimento profundo de julgá-lo, a vida vai fazer o mesmo comigo. O Eric falava uma frase assim: a vida te trata da mesma forma que você trata os seus pais. Como que você se relaciona com os seus pais, ou seja, aqueles que te deram a vida? Como que isso manifesta todas as suas dificuldades, conflitos, sintomas e doenças que você desenvolve na sua vida, desde quando você foi concebido, tem a ver com uma história. E essa história antecede qualquer movimento de aprendizado que você tenha a partir da concepção. Nada pessoal. Obrigado. Alô, Roberto. Obrigado. Quer dizer que, na verdade, ele é o teu espelho. Roberto é o meu espelho. E através dele eu entro em contato com a minha história com meu pai. Se eu gero um nível de... Aquelas resistências, então, pessoas que chegam e você tem resistência ao campo delas, talvez elas apareceram na sua vida para você se curar. É uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. Que a vida te dá de olhar para dentro. E as pessoas às vezes se afastam disso. Elas vão repelir magnetismo a partir de uma perspectiva de conexão interna com o que você representa, que eu excluo do meu próprio sistema. Tem uma frase em sânscrito que significa Ati Nyati Nyatati. Ati Nyati Nyatati. É uma frase que significa o um no todo e o todo no um. É aquela frase clássica dos Três Mosqueteiros: um por todos e todos por um, né? Que vem de um conceito maçônico, que vem de um conceito das escolas iniciáticas. Isso fala muito de uma perspectiva profunda da necessidade de deixarmos de olhar para fora e aprendermos definitivamente a olharmos para dentro. É o caminho de volta para casa. E o caminho de volta para casa é a conexão dentro desse sistema biológico através da memória celular. Essa memória celular, ela é o princípio da experiência, assim como foi. É como se pudéssemos pegar uma nossa tomadinha e ligar no sentimento de raiva, ligar na dor do papai, ligar na tristeza da mamãe. Isso antecede a possibilidade da minha própria experiência. Imagina que a vovó, sua vovó, quando a sua mãe estava na barriga da vovó, a mamãe já tinha todos os óvulos que ela vai utilizar durante toda a vida. E um daqueles óvulos, eu nasci, você nasceu, você nasceu, você nasceu, você nasceu. Que louco. Olha como a influência de uma história, por isso que história que você conta da sua história todos os dias
para você. Que faz com que essa história se torne crônica a nível de teologia. Que história que você conta da sua história? A gente conta histórias que a gente nem sabe que está contando histórias. Através de quê? De comportamentos. Através de quê? De um campo de intenção, pensamento, emoção, comunicação, ação. Se isso aqui está desalinhado, intenção, pensamento, emoção, expressão, comunicação e ação, se está desalinhado, existe uma parte da gente que por lealdade cega, que o Hegel chamou de amor cego, amor invisível, lealdade invisível, lealdade cega, que é um conceito da filosofia de Kant, trata essencialmente de dizer assim: ei, corta, vamos deixar de mimimi, vamos deixar de blá blá blá, vamos deixar de apontar o dedo para os nossos pais, para a história que contaram para a gente, e ser protagonista da sua própria história. Então, o que motiva você ser terapeuta? O que motiva você ser terapeuta? O que motivou você a estabelecer essa conexão profunda com o que você faz nas terapias que você aprendeu, naquilo que você propõe como prática da sua vida? Será que boa parte do que você propõe como terapeuta é por eles? É por um campo de intenção dizer assim: vou me tornar terapeuta para curar o meu sistema. Só que o sistema não está lá. O sistema está aqui dentro. Então você se torna terapeuta para curar o seu sistema aqui dentro, através do outro, através do que você faz. Isso é pesado. Isso adoece você. Isso faz com que você estabeleça um movimento de não poder viver o teu potencial. Sabe aquela história de muito esforço para pouco resultado? Sabe por que o terapeuta não ganha dinheiro? Sabe por que o terapeuta adoece? Sabe por que o terapeuta vive num mundinho pequeno dele? Fazendo trabalhos incríveis no mundo dele, mas não ganha dinheiro. Porque ele se doa demais. Também, porque existe um nível de intenção distorcida da realidade. Enquanto a gente não reconhece qual é o meu lugar como terapeuta, como companheiro da minha companheira, como filho dos meus pais, enquanto a gente não reconhece esse lugar, a gente não consegue gerar um nível de estar fluido na vida. Não existe fluxo, é pesado. Vou atrair clientes que não valorizam o meu trabalho. Vou atrair clientes que não têm grana para pagar o meu trabalho. E vou adoecer. E vou desistir. E vou fazer 1 milhão de cursos para gerar um princípio de ser visto e amado através da minha profissão de terapeuta. Porque eu não sou visto e amado pelo meu sistema. Porque eu estou fora do meu lugar. Estou fora do meu lugar. Então esse sistema é incrível, porque ele comunica o que é essencial e mostra para a gente a capacidade que nós temos de fazer diferente, desde quando estejamos no nosso lugar. Então repitam comigo: qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Verdadeiramente na vida, na minha profissão, nas minhas relações. O que impede que eu possa atingir de forma leve, orgânica, o meu propósito. E o meu propósito não é mais por eles. O meu propósito é por mim. E através de mim, por uma ressonância, todo o sistema prospera. Olha que incrível essa matemática. Isso é matemática sistêmica. Eu chamo esse trabalho de matemática sistêmica.
exata e inexata. Então, você é terapeuta? Você faz o quê? Naturopata, ortomolecular com medicina chinesa. Ótimo. Ricardo, esse nome? É. Escolhe alguém aqui, Vera, que represente a Vera terapeuta. Ok? Respirem e sigam os impulsos do corpo. Seguir os impulsos do corpo é mover-se sempre que sentir necessidade, é estabelecer uma conexão ou não conexão através do olhar. Fique à vontade. Siga os impulsos do corpo. Isso aqui a gente chama de fenomenologia da percepção. E a fenomenologia da percepção fala que, dentro do campo das constelações familiares, não é a biologia que prevalece. O que prevalece é a função. Função pai, função mãe. Função pai, por exemplo, o que é que o pai promove na gente? Segurança. O que mais? Alegria. Não. Mas também. É. Função pai tem a ver com princípios de regras, limites, leis, horário, provimento. Tem a ver com os nossos vícios de uma forma geral, alcoolismo, tabagismo, adicção. Tem a ver com aspectos relacionados a empreender, foco, a busca por negócios, a investir. Isso é função pai. É a força que eu preciso para estabelecer um movimento de ir para o mundo. O pai nos conduz para o mundo. E função mãe? Proteção, alimento, cuidado, vínculo, confiança. São aspectos de natureza, são polaridades de natureza que estabelecem esse movimento de olharmos para a natureza masculina e feminina, que tem suas especificidades, e esses opostos complementares formam o terceiro aspecto, filho. Então, quando você olha para cá, o que você sente? Ela falou assim, a energia dele. Olha como a gente descreve primeiro o quê? O outro. É uma característica da natureza humana. Vamos lá, ok? Primeira camada. E quando você sente a energia dele, como você se sente? Me sinto forte. O que mais você percebe? Parece que alivia. Parece que alivia. Então diz para ele assim, como eu gostaria Como eu gostaria de sentir a sua força. E quando eu sinto a sua força verdadeiramente, E quando eu sinto sua força verdadeiramente, eu fico em paz. eu fico em paz. Talvez um dia Talvez eu me permita eu me permita sentir sentir a sua força. a sua força. Então, olha só, é um processo de encontro. Esse encontro gera um fenômeno. Esse fenômeno precisa ser reconhecido a partir do que eu sinto diante desse encontro, porque esse encontro vai me remeter a uma história. Quando ela fala, eu sinto a energia dele, e essa energia me traz sentimento de paz, é forte. Ela está falando dentro do imaginário dela para quem? O Pai. É a necessidade que ela tem de sentir a função paterna da forma como ela descreveu, já que ela não sentiu na vida prática dela. Olha que incrível! Isso é incrível! Porque fala das nossas necessidades básicas de 0 a 7 anos que não foram atendidas pelos nossos pais. Quando ela descreve o fenômeno, ela descreve a necessidade básica dela. A necessidade de olhar para esse pai e tomar esse pai, já que isso não foi possível na história. O que acontece? Ela conta uma história. E ela se torna terapeuta, muitas vezes, dentro do inconsciente dela, para quê? Para resgatar-se diante daquilo que ela não teve. Uma relação mais próxima, mais saudável, mais intimista, mais vincular.
com a função pai? Fechar a lacuna. E fechar a lacuna. Por isso que muitas vezes a gente não consegue ter sucesso e visibilidade como terapeuta. Porque a motivação não é ser terapeuta. A motivação é me conectar com algo que eu não tive. Olha que louco isso. Pode falar. Ela resolve esse problema aqui. Ela começa a resolver isso aqui. Porque essa imagem, como toda imagem, ressignifica um processo no cérebro. Ressignifica um processo no campo elétrico dela, magnético dela. Ao invés de ir, ela vai tomar um pouco. Isso aqui são doses acrobáticas. Um pouco mais a cada dia. Consegue? Hã? É à medida que consegue a identificação, começou o tratamento. Começa o pulso de uma mudança, de uma nova postura diante de uma postura infantil. Professor. E a postura infantil faz com que ela busque, através, por exemplo, da ser terapeuta, uma cura na relação com aquilo que ela não pôde experimentar de uma forma diferente. Uma dúvida, ela sentiu no campo energético, tudo que ela falou foi positivo. E como ela sentiu positivo, isso ainda pode ser uma necessidade dela? A gente chama isso de um desejo de estado futuro. É o meu desejo futuro de me conectar da forma como eu sentir com meu pai. E se fosse negativo? É a mesma coisa, é o que ela sente dentro do princípio da experiência da história dela. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, para mim, meu pai sempre foi uma pessoa forte, alegre, dinâmica, fazia a gente rir a vida inteira, uma pessoa super positiva, o meu pai. Mas isso reflete em mim. Só finalizar aqui, eu já respondo a sua pergunta. Tá. A minha vontade era abraçar ele. Abraça. Agora eu vou te ensinar a abraçá-lo como qualquer sistema que veio antes de você. Como filha, Aham. eu tinha uma vontade de abraçar ele. Aqui, ó, pronto. Ó. A gente deve, como filho, como neto, abraçar os nossos pais e avós na perspectiva por baixo. Ele pode ser. Vem cá, Adeus. Eu sou rico de gentileza. Vou repetir agora. A minha mãe, a minha avó pode ser do tamanho da Deildes. Olha, eu tenho 1,90 m. Né? Se você tem uma mãezinha pequenininha assim, ou uma avózinha pequenininha assim, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Isso é bullying. Por baixo. Por quê? Porque eles vieram antes da gente. Eles deram uma vida pra gente. E essa configuração, o cérebro reconhece como um processo orgânico. A gente chama isso de metaposição. E a metaposição faz com que o cérebro reconheça essa possibilidade de eu me sentir pequeno diante de algo muito grande. Respondendo a sua pergunta, vamos lá. Vem cá. Escolhe alguém que represente esse sentimento que você sente pelo seu pai. Qualquer pessoa. Não. Aí tem uma dinâmica. Faz assim pra ela, ó. Faz assim pra tua avó, cara. Assim, ó. Isso. Então, olha para essa emoção. Eu quero deixar claro uma coisa. Todo representante, ele não é o pai, ou a mãe, ou a dor, ou qualquer coisa que seja. Todo representante representa para a cliente fragmento de como ela se relaciona com aquela parte. Todo representante
representa fragmentos internos de como ela se relaciona com quem ela se relaciona. Seja como que for. Aqui não é o pai, aqui não é a mãe, aqui não é a alegria, aqui não é nada. É apenas uma forma que ela estabelece o aprendizado. Então, dentro de constelação tem muito mimimi, muito romantismo. Constelação familiar hoje em dia virou banana na feira. Né? Banana verde, banana madura, cursinho de final de semana. É por isso que a constelação familiar está uma zona. Caiu num descrédito, num desrespeito muito grande. É um desserviço fazer formação de constelação familiar online. É um desserviço. Você perde isso aqui, ó. Pelo que a gente está vendo aqui, a gente vê que realmente não tem fundamento fazer online, do jeito que está vendo aqui. Tem que ser Presencial. Você pode fazer online com desenvolvimento pessoal, ok? Você vai estudar teoria, você vai fazer alguns exercícios sistêmicos, mas você perde isso aqui, ó. Exatamente. Você perde o cheiro, você perde o toque, você perde o olhar, você perde a presença, você perde esse campo mais próximo. Não é que online não aconteça, acontece porque é um fluxo. Né? Eu discordo, é um fluxo de ação e reação o tempo inteiro, como campo de expressão. Então, constelação familiar, gente, não é milagre. Constelação familiar não é escolinha do Harry Potter. Constelação familiar não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religiosidade, nenhuma. É uma filosofia clínica. Ela contempla todas as formas de religiosidade, porque isso faz parte da minha história, da sua história, da sua história, da sua história. E seja qual for a sua religiosidade, não importa qual seja. Esses fenômenos nada mais são do que aspectos do campo bioeletromagnético. Mais nada. Que vem de onde? O chamado campo mórfico genético. É pura ressonância. É ação e reação o tempo inteiro de uma história que a gente conta. E que vem aonde? Memória celular. Na realidade, eu vejo nós, seres humanos, como um acúmulo de memórias. Em vários níveis, nós somos um acúmulo de memória. Sim. Eu tenho certeza que a colega ali que é massagista, tem clientes quando ela toca em determinado ponto, a pessoa chora. Tem determinados pontos que a pessoa tem até orgasmo. Sim. Desculpa, professor, continue. Não, está certo. Obrigado. Ana. Olha para ele. Essa emoção forte. Só faz olhar, sentir, se perceber, estabelecer um processo de como é olhar para ele. Não olha para mim, não. Olha para ele. Ana, o que você sente quando você olha para ele? Ele é uma pessoa dinâmica, alegre, É sempre assim. preocupado com o próximo, um pouco obstinado e dinâmico. Ok, respira. Foi o que a Ana fez? Descreveu o fenômeno externo. Eu perguntei para ela como você se sente. Faz parte da natureza. A gente, quando entra nesse campo, a gente fica burro. A gente burrece. Várias vezes vamos esperar alguém está me constelando, eu fico burro, desaprendo. Porque está mergulhado dentro da gente. A gente não consegue muitas vezes enxergar o que é essencial para uma mudança de postura. Vamos lá, novamente. Vamos aprofundar essa percepção. O que você sente quando você olha para ele? Uma pessoa legal. Não, vamos lá. O que você sente? O que você sente internamente? Arrepio? Bem, não, Bem, em paz. em paz. É. Então, eu me sinto em paz.
Olhe para ele. Eu me sinto paz, Alegre. alegre, Isso. tranquila. Tranquila. E aí, olha só que interessante, né? Muita gente vai dizer assim, vou perguntar para você. Você tem uma aproximação maior com o papai ou com a mamãe? O meu pai. Com o papai. Então a Ana é uma clássica filhinha do Papai. né? É uma clássica filhinha do papai. E quando a gente tem uma perspectiva de ter que escolher um ou outro, a gente acaba aqui, muitas vezes, olhando mais para uma parte do sistema em detrimento de uma outra parte do sistema que tem o mesmo valor. E aí a gente vai dizer assim, não, eu tenho um relacionamento muito bom com o papai. Eu vou dizer, só que não. Porque se você tem um movimento de olhar mais profundamente para um e menos para o outro, você acaba o quê? Excluindo uma outra parte, gerando um desequilíbrio. Então está o babado da Ana. O babado da Ana está aqui, ó. Vem cá. O que você acha que é saudável pode ser prejudicial. Total. Se você conseguir um pouco se posicionar onde você quiser, vai. Isso. Olha, não é para mim, é para onde você quiser, dentro para mim. E você E aí, internamente, a criança nasce com a perspectiva de que eu tenho que escolher um ou o outro. Mas o que motiva a gente a estabelecer essa identificação mais com um e menos com o outro? Memória celular contada através de uma grande história. E uma grande história que você não tinha a capacidade de discernir o que é bom do que não é bom. Concorda comigo? Repete comigo, todos. Éramos apenas crianças. E não compreendíamos o que estava acontecendo. Lápis de cor, papel, brincar. Só precisávamos brincar. E tivemos que ser muitas vezes adultos. E deixamos de ser crianças. Respira. Tudo começa na concepção. Qual foi a qualidade da sua concepção? Ontem a Nivalda falou sobre isso. Paulo também falou sobre isso. Qual foi a qualidade da sua gestação? Qual foi a qualidade do seu nascimento? Como você nasceu? Diz muito de você. Diz muito do seu destino. Qual foi a qualidade da sua primeira infância de 0 a 7 anos? Da sua segunda infância de 7 a 14? Depois da terceira infância de 14 a 20? Qual foi a qualidade disso? E essas 3 fases, principalmente a primeira fase, elas servem como GPS para o resto da vida. Por quê? Porque éramos apenas crianças e não compreendíamos o que estava acontecendo. Ou seja, quando estávamos na barriga da mamãe, quando ela estava na barriga da mamãe, a Ana já estava o quê? Ligando de boxe. Já estava num processo de conflito. Mesmo que a Ana não tivesse só uma criança, né? Mas o que prevalece é a memória celular dessas relações. E essa triangulação aqui, ó, é o que gera a manifestação da vida. Pai, aspecto de polaridade positiva. Espermatozoide tem carga elétrica positiva. Espermatozoide vai na direção, né? Porque é hormonal, é biológico, é testosterona. A fêmea é progesterona. É passivo, é receptivo, é introspectivo. Então essas duas polaridades geram um terceiro aspecto, o neutro. Está aqui. A Ana. E a Ana, quando estava na barriga da mamãe, podia estar a cabeça da mamãe assim. Mais um filho desse homem. Ou você nasceu numa hora que eu estava em desenvolvimento profissional.
Ou mais um filho para eu cuidar? Ou você nasce para salvar o casamento? A gente não sabe o que passou na cabeça da... Não sabe. E o que acontece? A criança vai ser bombardeada o tempo inteiro por hormônios, imunossupressores, por exemplo, chamados hormônios imunossupressores, cortisol, adrenalina, são hormônios imunossupressores. Ela vai expressar. O que ela vai fazer? Ela vai encolher, porque o útero para de circular sangue. E ali, com 6 meses mais ou menos, se manifesta os primeiros traços de personalidade de uma criança. E muitas pessoas vão desenvolver, nessa fase específica, o traço esquizo ou esquizoide. Olha só, tenta para ele a mamãe. A criança já nasce esquizo ou esquizoide, com um traço de personalidade. Por quê? Porque éramos apenas crianças, não compreendiam. Meu cérebrozinho pequenininho estava lá, totalmente virgem, e ele começa a ser estimulado pelas emoções da mamãe. Por isso que de 0 a 7 anos ele está muito dentro do núcleo energético e emocional da mãe. Na segunda infância, a gente migra para o pai. E na terceira infância, a gente pega os 2 núcleos e para a vida. Manifestação. O que você falaria para ela? Só não pode bater na coleguinha. Não é para fazer carinho, porque para bater. E ela é corajosa. Ela é forte. E falta o carinho. Diz para ela, faltou o carinho. Faltou. E tudo que eu queria. Repete, tudo que eu queria. Olha para ela. E tudo que eu queria, mãe. Era um pouco do seu carinho. Então, são esses movimentos mais profundos que têm a ver com a memória celular, que fala de histórias da vida real e que faz com que esse sistema desenvolva e cresça dentro de uma perspectiva de que algo faltou. E eu fui buscar aonde isso? Aqui. Não esqueça que existem o quê? Funções. E por mais que ele tenha sido da forma como ele foi, ele não substitui o que faltou aqui. Isso gera conflito. Conflito. E esses movimentos antecedem, por exemplo, o que eu como, o que eu bebo. Porque o que eu como, o que eu bebo é motivado pelas distorções do que eu aprendi aqui. É memória celular que antecede padrões de comportamento. Porque o cérebro ele vai estabelecer um movimento de conflito. Essa máquina nasce. É perfeita essa máquina. Só que o aprendizado que a gente gera dentro dessa máquina é baseado em uma grande história. E à medida que a Ana vai menos aqui e mais aqui, ela vai internamente buscando o quê? Um equilíbrio. E só esse simples movimento que a Ana fez de reconhecer, faltou carinho. E é lindo, né? A verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do que eu verdadeiramente sinto internamente quando eu olho e me relaciono com a minha própria história. Por isso, que história que vocês contam, gente? A história que a gente conta é baseada em achismo.
Porque 17 anos você não entendia nada. Você era reativo, instintivo. Italiano, mamífero, ativo. Córtex e neocórtex em processo de desenvolvimento. Você não entendia nada. Você só reagia. E você aprendeu algo porque o seu cérebro foi estimulado de forma primária com aquele comportamento. É por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de mudar o comportamento. A gente tem dificuldade de mudar o comportamento porque a gente vai colocando uma experiência em cima da outra. O tempo inteiro. Sem se dar conta que existe um primeiro estímulo, um primeiro aprendizado. Você estimulou o seu cérebro na perspectiva, sem ter nenhum nível de conhecimento. Obrigado. Só um minutinho. Tinha que abraçar o papai, né? Sua danada. Paulo. Olhando para essa história, de repente trazendo para a minha história e tal, eu fiquei olhando muito nisso. Até aos 7 anos a gente cria justificativa. Exemplifico. A minha mãe está o dia todo comigo e ela não me dá carinho. O meu pai sai para trazer dinheiro para casa, meu pai sai para fazer as coisas, e à noite, quando ele vem, apesar de ele fazer tudo isso, ele me dá carinho. A minha mãe ficou comigo o dia todo, não. Entra nisso a justificativa mental da criança? Entra sim a experiência dela na relação com a função mãe e com a função pai. Porque nesse aprendizado que você descreveu agora, fala de uma história, ou seja, a mamãe não pode ser diferente, o papai, de alguma forma, tentou substituir isso de uma forma dele, especificamente. Só que a gente cresce com essa matemática. É uma matemática que falta algo e que gerou excesso em outros aspectos da vida. É um desequilíbrio entre a função dar e tomar. É uma das partes da lei do amor do Albert Einstein, que ele fala de hierarquia e ordem, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. E esse movimento ele é incrível porque a gente cresce com uma perspectiva de que amor é assim. A gente cria uma referência de que amor é dessa forma. E aí o que vai acontecer na vida da gente? A gente vai reproduzir isso nas nossas diversas relações. Ou seja, eu posso me relacionar e receber isso daqui. Aí isso aí poderia gerar uma dependência emocional. O cara... Isso gera dependência emocional, por exemplo. Exatamente. Então, ele pode se relacionar com o que quer que seja e reconhecer que amor é isso aqui. Exatamente. Porque a referência interna de aprendizado que ele teve. Aí alguém disse para ele assim, Paulo, vamos mudar isso? Existe a perspectiva de você ter uma consciência mais orgânica e leve do que é amor. Aí, um campo de personalidade, de aprendizado da memória cerebral do Paulo diz assim, sai de reto, Satanás. Vem para cá tirar esse pouco de amor que eu tenho, não. Eu acho que ainda tem um pouco mais, porque se eu estou acostumado com isso e encontro na minha vida alguém que quer me dar mais, eu falo, essa pessoa é pegajosa, está me sufocando. Não, tem várias variações em cima da mesma dinâmica. Várias variações da mesma dinâmica. Então muita gente não muda o comportamento, por quê? Porque acha que aprendeu, é achismo, né? De que se eu solto o osso, se eu solto o aprendizado do pouco que eu recebi de amor, eu simplesmente vou deixar de pertencer. Isso tem a ver com pertencimento. Vou deixar de pertencer. Olha que louco isso. Olha como o cérebro ele é incrível. É incrível. Tem uma pergunta aí. Por exemplo, no Brasil tem muito disso, né? A minha mãe foi mãe e pai. Mãe e pai. Os pais da vida. E às vezes o casal se separa, né?
E aí os filhos ficam com a mulher e a mulher tem que ser uma guerreira, né? O arquétipo do guerreiro colocam para a mulher para que ela sustente todos os filhos. E aí o que acontece? Aí você exclui o pai, a figura do pai. E eu percebi no decorrer da vida que o dar tem muito a ver com o pai, né? E antes eu pensava muito na mãe, que a mãe que fazia tudo pelos filhos. Mas e a ação de dar? Então eu tive eu recebi muito, mas tinha muita dificuldade em dar, em doar. Até hoje, assim, é um passo de cada vez, né? Por exemplo, doar dinheiro, dar presentes. Eu comecei depois do casamento. Estou 10 anos casado, tinha dificuldade até de casar. E aí era visto como pegador, né? Mas não era uma dificuldade interna. Se não fosse constelação, não tinha casado até hoje. Estava casado com a mãe, né? Tem pessoas tem mulheres que casam com homens casados com a mãe. Ele chega a 50 anos dentro de casa, ele não quer. Sim. Isso que a gente fala de indisponibilidade, ou seja, a gente se torna indisponível por uma lealdade aprendida. As pães da vida, elas são incríveis, porque elas, dentro da prática, é difícil você chegar até aqui. Sim. Mas dentro da alma, dentro daquilo que é a experiência interna, você teve 2 lutos. 2 o quê? Lutos. 2 lutos. Que o papai foi embora. Sim. Segundo, a mamãe não pôde ser mamãe. Exato. Ok? Exato. Porque ela teve que ir para a guerra. A A criança tem 2 lutos para ressignificar. Ela vai ter como referência uma atitude que é masculina através da mãe. E o que a gente faz? Vamos colocar a nossa roupa de super-herói. As meninas vão colocar a roupa da Mulher Maravilha, os meninos vão colocar a roupa de super-homem, né? E eu, se fosse você, chega em casa agora e queima, faz um ritual de exorcismo com as roupas de super-heróis que vocês têm, joga fora isso. E seja apenas pequeno diante do sistema, porque isso vai trazer um nível de leveza que você não tem noção. E esse princípio é tão incrível porque fala essencialmente de dor, de trauma, e é biológico. Nervo vago é um sistema que faz parte do sistema nervoso central. Ele sai daqui, ele vai na base da coluna, ele passa por todos os órgãos mais viscerais do sistema. E estabelece um princípio de prazer em memorizar todos os traumas que você experimentou na vida, incluindo os traumas da memória celular que antecedem os seus respectivos traumas da experiência de sua vida. Olha que forte. Por favor. Baseado no que o colega falou ali, isso é muito do ser homem e mulher, não? Baseado no que ele falou, a mãe é muito mais assim, isso é do ser homem e ser mulher, não? É pela natureza, a gente está falando de natureza de uma perspectiva masculina. Né? O masculino tem uma natureza mais proativa, por exemplo, porque é hormonal. E o feminino tem uma natureza mais introspectiva, mais intimista, mais receptiva. Quando uma mãe, por uma necessidade de vida, estabelece uma polaridade masculina, ela deixa de ser mãe. Ela deixa de ser o sagrado feminino. Ela deixa de ser essa natureza feminina para ser algo que ela, por natureza, não nasceu para isso. Em constelação a gente fala de princípios de natureza. Na realidade, constelação familiar é um braço, é um aspecto do cardápio chamado pensamento sistêmico complexo. Essa complexidade da memória celular estabelece um campo profundo de dinâmicas na vida da gente. Olha só que interessante. Vem cá. Vou falar para vocês o que significa campo, sistemas e o conceito do que é sistêmico. Né? Então, seu nome é? Vanderleia. A Vanderleia, ela tem um campo de expressão da natureza humana, que é o corpo biológico dela, o físico, é o corpo dele.
É o campo de expressão, é o corpo da manifestação da experiência humana. Dentro desse campo chamado corpo, existe o quê? Sistemas. Coração, fígado, pulmão, rins, cérebro. Sistemas. Os sistemas trabalham em prol da manutenção da vida. Cada um com a sua respectiva função. O fígado, por exemplo, é um órgão que na medicina chinesa tem a ver com o mineral. E no ciclo circadiano de 1 às 3 da manhã, por exemplo, ele ativa. E ele tem uma função que é esfriar o sangue. Quando a gente não consegue esfriar o sangue muitas vezes, a gente vai ter muitas vezes pesadelos. Você pode acordar, acordou que horas? 1 e pouquinho da manhã. Foi? Pesadelo. Foi. Significa dizer toxicidade do fígado. O fígado se manifesta no aparelho reprodutivo feminino, gerando sintomas e doenças. Assim como o fígado se manifesta também nos olhos. Sintomas e doenças gerados nos olhos é provocado pela disfunção energética do fígado. Pele e pulmão. Depois vou falar. E esse movimento é incrível porque quando você gera, através da memória celular, uma respectiva emoção que vai atuar como no fígado, por exemplo, através da raiva, irritabilidade, que é a emoção gerada através do fígado, essa disfunção emocional vai gerar um sintoma e uma doença. Olha a ordem, gente. Memória celular, atuando através de um órgão específico, uma víscera, que é responsável por uma emoção específica que vai desencadear um sintoma ou uma doença. Essa é a ordem. Simplesmente é a ordem. E dentro desse movimento, a forma como esses sistemas se relacionam, isso é o quê? Sistêmico. Sistêmico é a forma como os sistemas se relacionam no campo da natureza humana. Por exemplo, obrigado, André. Isso aqui é um campo de manifestação da natureza humana, todos nós. Cada um de nós somos sistemas. E a forma como cada um de nós nos relacionamos, isso é o quê? Sistêmico. Pensamento sistêmico complexo. A complexidade das relações fala de uma história.